Arthur Lira queria votar amanhã o segundo turno. Essa votação está confirmada e o Arthur Lira é confiante que ganha de novo. Explique para nós, a ministra pode interromper essa votação de amanhã? PEC dos precatórios. Vamos lá, já vou costurando aqui esses dois primeiros aspectos do nosso tema. Olha, Amadeu, a expectativa é que seja sim votado o segundo turno amanhã aqui na Câmara dos Deputados e Arthur Lira está bem confiante. Inclusive hoje, às 17 horas, ele vai até o Supremo Tribunal Federal conversar com o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, acompanhado do senador veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado. Eles querem ali atuar como bombeiros e evitar impasses na relação entre o Congresso e o STF. Porque, na visão de Arthur Lira, a decisão de Rosa Weber, na verdade, duas decisões, como você falou, elas são de competência do Congresso e não do STF. É uma decisão interna. Então, ele vê como interferência indevida. Foi essa a expressão que ele utilizou. E a ministra Rosa Weber, ela deu um prazo de 24 horas, contado a partir de hoje, segunda-feira, que é quando a Câmara funciona, para que a Câmara se posicione sobre a votação em primeiro turno. Porque o STF foi questionado pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que essa votação teria sido ilegal. Primeiro, porque furou o regimento interno e também é considerado inconstitucional, porque admitiu que emendas fossem aglutinadas no momento da votação sem o apoiamento necessário de 171 parlamentares e também a permissão de que outros parlamentares que não estavam aqui pudessem votar. Lembrando que Arthur Lira colocou o efeito administrativo nessa votação. O que significa? Mexe no bolso dos parlamentares. Quem não estiver aqui, quem não registrar presença, quem não votar, vai ter alteração no salário. E quando mexe no bolso, é mais complicado. Bem, o Arthur Lira acha que o Supremo não vai interferir, que ele considera que uma votação é uma questão interna dos deputados. Ok, a votação da PEC. E eu até concordo com ele, acho que o Supremo só deveria se manifestar quando eventualmente concluir o processo de votação na Câmara, no Senado e tal. Antes disso, eu também acho que o Supremo deveria deixar correr por conta da Câmara. Agora, o segundo ponto importante da ministra Rosa Weber trata sobre esse orçamento secreto. E quanto a isso, eu acho que a ministra tem razão, porque não pode haver um orçamento que os brasileiros não tenham conhecimento. Acho que nós todos temos que saber quantos deputados vão receber, quantos senadores vão receber e a que esse recurso se destina. Eu acho que seria interesse, deveria ser interesse, inclusive, dos próprios parlamentares, essa transparência, né, Ranieri? Concordo com você, viu, Amadeu? Afinal de contas, 16,8 bilhões de reais neste ano foram liberados para a emenda do relator, que é essa emenda do orçamento secreto. Por quê? Porque não há transparência de quem recebe, quanto recebe, para qual área recebe. E só antes da votação da PEC dos precatórios, semana passada, foram liberados aí pouco mais de 1 bilhão de reais. Então, é muito dinheiro e ela determinou nessa liminar que seja colocado em transparência, seja publicado o nome dos parlamentares que receberam essas emendas e também os valores, além de criar também mecanismos para que as próximas liberações sejam também colocadas ali naqueles princípios da administração pública, da publicidade, da impessoalidade, porque o que se sabe é que essas emendas são usadas como moedas de troca em pautas de interesse do governo. Eles vão liberando à medida que os parlamentares, até da oposição, vão declarando apoio às propostas apresentadas por aqui. Então, a ministra já suspendeu a execução dessas emendas parlamentares, o que causou uma revolta em boa parte dos deputados que não concordam com isso, contando com Arthur Lira, contando com o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, que é crítico do governo Bolsonaro, mas ele criticou essa decisão de Rosa Weber. E a partir de meia-noite desta terça-feira, os outros ministros do STF vão poder votar no plenário virtual. Não tem discussões nesse plenário,
eles só colocam o voto se sim ou não, então amanhã a gente já vai ficar sabendo se eles vão referendar ou se eles vão ali rechaçar essa liminar de Rosa Weber, que acreditamos por aqui que eles vão confirmar, viu, Amadeu? Porque senão ia ficar ali desmoralizado o STF com base nesses princípios da administração pública. Então, nesse momento, a articulação é que eles consigam, nesse encontro de hoje à tarde, dar andamento à execução dessas emendas. Mas eles vão ter que criar meios aí de publicar o nome de quem recebeu. Dizer quem vai quem, isso aí é do jogo de governo e Congresso, isso aí acontece desde sempre no Brasil. E bestas foram os que acreditaram, não, agora vai mudar, não vai ter mais tomar lá da cá. Tem, vai ter e vai continuar tendo, porque é desse jeito que funciona essa democracia brasileira no chamado presidencialismo de coalizão, onde ele é forte, mas ele tem que ter o parlamento ao lado. E para ter o parlamento ao lado, o parlamento tem que participar também da distribuição dos recursos. É assim. Agora, esconder que acontece é que eu acho errado e inconstitucional. Eu acho que tem que fazer e dizer o quem fez, fez para quem e como. Vamos para outro tema, que é a questão aí de se a PEC vai... E a votação, Amadeu? É, exatamente. Se... A votação. Agora a gente vai falar sobre como a expectativa, né? O governo acha que vai aprovar, mas no Senado existe dificuldade. Vamos lá. É, porque esse é o grande assunto da semana, viu, Amadeu? Eu conversei com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele disse que sim, a PEC vai ser aprovada amanhã, eles estão articulando por isso. Também conversei com o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, ele disse que vai também ser aprovada a PEC, eles já estão articulando, inclusive com a presença dos parlamentares hoje, aqui no Congresso, viu? Hoje é segunda-feira, geralmente eles não estão por aqui e eles já estão chegando, inclusive os parlamentares do Piauí. Conversei com alguns e, olha, tem até uma cartela ilustrando. Eles devem seguir a mesma votação da semana passada, como adiantei para vocês. Mas os que eu confirmei e que já estão aqui são esses, viu? Ó, Fábio Abreu, do PL, já está chegando em Brasília, voto sim, continua com a mesma posição. Margarete Coelho, do Partido Progressista, já chegou em Brasília e continua com a mesma posição e acredita que vai ser aprovada em segundo turno a PEC. Flávio Nogueira, do PDT, que é o partido de Ciro Gomes, né? Que Ciro disse que os parlamentares tinham que rever a sua posição, a sua votação, senão ele retiraria a candidatura à presidência, a pré-candidatura. Mas Flávio Nogueira, a gente já sabe que ele atua há um bom tempo pelo Republicanos. Júlio César, do PSD, vai chegar a Brasília daqui a pouquinho e também disse que vai continuar com a mesma posição, até porque beneficia os municípios no parcelamento de dívidas previdenciárias. Regiane Dias e Merlong Solano, esses vão continuar também com a posição não, apesar de que vai ter uma reunião da bancada do Partido dos Trabalhadores ainda hoje. Marina Santos, que não está aí, que eu conversei com ela agora há pouco, do PL também, ela vai continuar votando sim e já está aqui em Brasília. Essa votação de hoje, das 18 horas, foi exatamente já para testar o quórum para amanhã, porque semana passada, vocês lembram que foi aprovada com 312 votos. Só foram 4 a mais daquilo que é permitido para uma PEC. Então, nessa semana, eles estão querendo aí, no mínimo, 320 votos. Então, vai ter uma dificuldade de conseguir, Amadeu, porque os votos do PDT provavelmente serão retirados. Porém, outros parlamentares que não estavam aqui semana passada devem vir. Vai ser apertado, vai ser apertado. E vamos fechar, Raniele, com a questão aí do empresário Jadiel Alencar? Bom, Amadeu, é o seguinte, semana passada eu falei aqui com uma fonte, né, inclusive do PL aqui em Brasília, dizendo que estava certo a filiação de Jadiel Alencar ao partido. Realmente, a conversa estava estava em um bom andamento e já estava praticamente certo, como eu falei, 99% semana passada. Porém, uma conversa também no fim da semana mudou aí esses rumos. O PL conversou longamente com o Jadiel Alencar e ele recebeu muitas propostas, sendo cotado aí por vários partidos e diz que só vai decidir mesmo em março do ano que vem. Agora, tem um outro ponto que está
deixando o próprio PL indeciso sobre a filiação de Jadiel Alencar, que seria a posição do ex-deputado Mainha. Por quê? Porque Mainha diz que se Jadiel entrar no PL, ele sai. E na ordem ali de prioridade, Mainha foi um dos primeiros a apoiar essa chapa do PL para 2022 e ainda nas eleições municipais do ano passado. Então, é uma condição para Mainha ficar no PL, é não filiar Jadiel. Então, provavelmente, a não ser que haja uma articulação já envolvendo Mainha, um convencimento, deve ser porque ele está com medo ali, né, de Jadiel pegar ali os votos e ele tem uma expectativa sobre as sobras que o partido deve fazer nas eleições de 2022. Vamos aguardar. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo de Brasília. Olha só, chegou a sua vez de ser SEV. Ensino moderno e atualizado, com tecnologia dentro e fora da sala de aula para uma performance escolar de excelência. A oportunidade de abraçar o novo futuro começa agora. Matrículas abertas para 2022. O futuro já está aqui. Uma escola que tem no seu DNA a missão de investir em vidas, em sonhos e em esperança. Nossa missão é formar cidadãos globais, protagonistas das suas histórias, os líderes do amanhã. Esse é o nosso DNA, nossa razão de existir, no presente e no futuro. Vamos lá, de volta aqui com o Pleno Farol. O governador está na COP26. Está em Glasgow, na Escócia. Hoje não tem Socorro Sampaio, hoje é Ari Sampaio, com o governador falando aqui para o Jogo do Poder. O governador mandou para o Jogo do Poder, vamos ver? Mandou, vamos lá. Vamos lá. Em Glasgow é uma semana decisiva para o mundo, para o planeta. Aqui, mais de 200 países, a maior presença, não é, de líderes em todas as áreas da história de todas as COP, nessa COP26 na Escócia. E o compromisso que queremos aqui ter como resultado, ele vai em 3 direções. Primeiro, a redução do uso de combustíveis fósseis e cada vez mais energias limpas. Nesse aspecto, o Brasil assina esse acordo e também o estado do Piauí e outros estados com grande responsabilidade e compromisso nessa área. Do outro, na área florestal, tanto a garantia da preservação de reservas naturais e aqui a necessidade do fundo do clima, onde está o grande impasse. E, por último, a certeza de que, a partir da decisão que tomamos aqui, o que está em jogo é a vida da humanidade. Abrimos, a partir de hoje, entendimentos para a apresentação esta semana aqui da política ambiental, tanto Piauí, Nordeste, também como do Brasil Verde, a partir do consórcio dos estados brasileiros. O objetivo aqui também é apresentar o edital a partir do programa que lançamos essa semana, no ProVerde, onde o objetivo de produção de mudas com sementes e plantas nativas para